Olá, queridas, bem-vindas a mais um mergulho profundo aqui no Cristão CMG. Hoje a gente vai falar sobre um tema que, vamos combinar, causa bastante debate, né? O feminismo. É um tema, assim, bem complexo, com várias nuances históricas, diferentes perspectivas, e pra gente é essencial analisar tudo isso à luz da Palavra de Deus. Sim, com certeza. Para te ajudar nessa jornada, você vai encontrar a lista completa dos livros que a gente usou para esse episódio no primeiro comentário, tá? E já adianto, a gente tem um time de autoras incríveis como a Rebecca Merkel, a Carolyn McCulley e a Anna Caroline Campagnolo. A gente também vai explorar os ensinamentos de outras vozes importantes como a Suzanne Vanker, o John Piper e o Wayne Grudem. A ideia é te dar ferramentas para navegar pelas ideias feministas sem perder de vista a sua fé. Sei. E aí, para começar, o que você acha de a gente voltar um pouquinho no tempo? Vamos. Entender como o feminismo se desenvolveu ao longo da história. Eu adoro uma boa viagem no tempo. E pensando bem, essa história começa bem antes do que a gente imagina, né? Lá do século XVIII, já tínhamos figuras tipo a Mary Wollstonecraft, que defendia a educação igualitária para meninas e meninos. Imagina, naquela época, era comum acreditar que as mulheres não tinham capacidade intelectual para estudos mais aprofundados. Isso é. Que absurdo. É. E essa luta por igualdade, ela ganhou força no século XIX com a primeira onda do feminismo. Essa fase focou em direitos básicos, como o voto e o direito à propriedade para mulheres. Sim. O marco importante foi a Convenção de Seneca Falls, em 1848. Inclusive, um fato curioso sobre essa convenção é que nenhuma mulher se sentiu à vontade para presidir, você acredita? Nossa. Acabou que o marido de uma das organizadoras, a Lucretia Mott, teve que assumir essa função, o que mostra como as mulheres ainda enfrentavam muita resistência naquela época. Exato. Nossa, é impressionante pensar que há menos de 2 séculos, as mulheres não podiam nem ter propriedades em seus nomes. E mesmo a luta pelo direito ao voto, imagina, gerou controvérsia dentro do próprio movimento feminista. A ideia era tão radical para a época que quase impediu a aprovação, unânime das resoluções da convenção. Interessante isso, né? Esses detalhes históricos, eles nos mostram o quão desafiadora era a realidade das mulheres. Mas, felizmente, a primeira onda do feminismo pavimentou o caminho para conquistas importantes. Aí no século XX, com a chegada da segunda onda, o cenário muda bastante. Muda bastante. A partir dos anos 1960, figuras como a Betty Friedan, autora do livro A Mística Feminina, começaram a questionar os papéis tradicionais da mulher, buscando igualdade de oportunidades no mercado de trabalho, desafiando as expectativas sociais. E essa busca por igualdade, ela acabou se entrelaçando com outro movimento que marcou a época, a Revolução Sexual. Exatamente. Essa revolução trouxe grandes transformações nos valores e comportamentos relacionados à sexualidade, impactando tanto a sociedade em geral, né, quanto a igreja. A mudança cultural em relação ao sexo premarital, ao divórcio e a própria visão sobre a família gerou um intenso debate sobre o papel da mulher na sociedade. E é aí que as diferentes perspectivas, dentro do próprio feminismo, começam a ficar mais evidentes, né? Algumas feministas viam essas mudanças como libertadoras, enquanto outras, como a Phyllis Schlafly e a Suzanne Vanker, argumentavam que elas trouxeram consequências negativas para a mulher e para a família. Sim. É nesse contexto que a gente precisa ter cuidado para não cair em generalizações, né? Lembre-se, nem todo movimento ou ideologia é homogêneo. E para entender melhor essas diferentes perspectivas, a gente precisa analisar as influências que moldaram essa época. Por exemplo, a obra da Margaret Sanger, pioneira no movimento de controle de natalidade, estava entrelaçada com o movimento eugenista. É verdade. A Margaret Sanger, ela teve um papel, importante na luta pelo acesso à contracepção. Mas as ideias dela sobre eugenia, elas geram muita controvérsia até hoje, né? E falando em figuras controversas, a gente não pode esquecer do Alfred Kinsey. Sim. As pesquisas dele sobre sexualidade humana, apesar da metodologia questionável, também contribuíram para mudança de normas sociais. Sem dúvida. É como se a sociedade estivesse em ebulição, né? Com tantas ideias e movimentos fervilhando ao mesmo tempo. E no meio disso tudo, a igreja também se viu diante de novos desafios. As críticas feministas que apontavam a igreja como uma instituição patriarcal e opressora ganharam força. E aí, o debate sobre o papel da mulher dentro da igreja se intensificou. Exatamente. E essa discussão, principalmente dentro do evangelicalismo, ela acabou se dividindo em 2 correntes. A perspectiva igualitária, que defende a ordenação de mulheres como pastoras e anciãs, e a perspectiva complementarista, que enfatiza papéis distintos, mas igualmente importantes para homens e mulheres,
com base na interpretação bíblica. E essa questão, ela toca num ponto crucial: a interpretação da Bíblia e a sua aplicação na vida prática. Por exemplo, o teólogo Wayne Grudem, ele expressa a preocupação de que a visão igualitária ela pode levar à rejeição da autoridade bíblica, seguindo uma tendência que a gente observa em denominações liberais, e essa preocupação nos leva à pergunta: como conciliar diferentes interpretações bíblicas sobre o papel da mulher, tanto na igreja quanto na sociedade? Uma pergunta que exige bastante reflexão, né? Afinal, como cristãs, a gente acredita que a Bíblia é a palavra de Deus. Sim. E que os seus ensinamentos, eles são atemporais, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa estar aberto ao diálogo, buscar entender as diferentes perspectivas dentro do cristianismo. Sempre com humildade, né? E amor à verdade. Com certeza. E é exatamente isso que a gente vai fazer nesse mergulho profundo. A gente vai analisar os argumentos, as diferentes perspectivas e, acima de tudo, buscar o que a Bíblia tem a nos dizer sobre feminilidade e o papel da mulher cristã no mundo de hoje. Para a gente começar, eu acho que é fundamental a gente entender como o feminismo impactou a visão sobre a sexualidade e a família. Afinal, a revolução sexual que se desenvolveu junto com a segunda onda do feminismo trouxe mudanças assim significativas na forma como a sociedade enxerga o sexo, o casamento e a maternidade. Sem dúvida. Essas mudanças impactam diretamente a maneira como as mulheres cristãs se veem e vivem a sua fé. Por isso, a gente precisa analisar com cuidado esses impactos para construirmos uma perspectiva assim, bíblica e equilibrada sobre o tema. É verdade. E para aprofundar essa análise, o que você acha da gente começar pela questão do controle de natalidade? Vamos. E do aborto, temas que estão intimamente ligados à liberdade sexual e aos direitos reprodutivos da mulher. A obra da Margaret Sanger, que a gente mencionou, é central nesse debate. Sim. É verdade. O acesso à contracepção, por exemplo, proporcionou às mulheres maior autonomia sobre seus corpos e suas escolhas reprodutivas. Mas, por outro lado, o aborto se tornou um dos temas mais polêmicos e divisivos dentro do feminismo. E para nós cristãs, essa discussão é ainda mais complexa, pois envolve a nossa compreensão sobre o valor da vida humana desde a concepção. E além disso, a revolução sexual também impactou a forma como a sociedade enxerga o casamento. A celeridade do divórcio, a desconstrução dos papéis tradicionais de marido e mulher, a busca por uma liberdade individual, tudo isso contribuiu para o aumento das taxas de divórcio e para a reconfiguração da família tradicional. É um cenário que nos desafia a refletir sobre o que a Bíblia ensina sobre o casamento, né? O seu propósito e a sua importância para o plano de Deus. Como cristãs, cremos que o casamento é uma instituição sagrada criada por Deus para refletir o amor entre Cristo e a Igreja. Diante das mudanças culturais, a gente precisa reafirmar o valor do casamento e buscar viver os seus princípios com fidelidade e amor. Com certeza. Afinal, como a gente pode falar de feminismo sem considerar o impacto dessas mudanças na vida das mulheres cristãs, né? E falando em impacto, a gente não pode deixar de abordar a forma como a revolução sexual influenciou a maneira como a sexualidade é vivida e compreendida. A banalização do sexo, a proliferação da pornografia e a exploração sexual são realidades que nos cercam e que precisam ser analisadas à luz da palavra de Deus. Concordo. A Bíblia nos apresenta uma visão assim elevada e sagrada sobre a sexualidade, reservando-a para o contexto do casamento entre um homem e uma mulher. Diante da cultura hipersexualizada em que vivemos, a gente precisa se apegar aos princípios bíblicos e buscar viver a nossa sexualidade de forma pura, responsável e que honra a Deus. E para a gente fechar essa primeira parte do nosso mergulho, eu acho fundamental a gente analisar o feminismo de forma crítica e equilibrada, sabe? É importante reconhecer as conquistas e avanços que o movimento trouxe para a sociedade, como a luta por igualdade de direitos e oportunidades para as mulheres. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode ignorar os aspectos negativos e as consequências de algumas das suas ideias, principalmente quando elas se chocam com os princípios bíblicos. Exato, e é isso que a gente vai fazer na próxima parte do nosso mergulho, analisar o que a Bíblia nos ensina sobre a feminilidade e como a gente pode viver a nossa fé com autenticidade no mundo que muitas vezes se opõe aos valores cristãos. Fiquem ligadas. Isso aí. E voltamos para a segunda parte do nosso mergulho profundo sobre feminismo. Na primeira parte a gente explorou as raízes históricas do movimento, como ele se entrelaçou com a revolução sexual e os debates sobre o papel da mulher na sociedade e na igreja. Agora,
a gente vai mergulhar na visão bíblica sobre a feminilidade, que é o nosso ponto de referência. É isso aí. Afinal, como a gente pode construir uma perspectiva assim sólida sobre o feminismo sem entender o que a Bíblia nos ensina sobre a mulher e o seu papel no plano de Deus? Exatamente. E para essa jornada a gente vai se inspirar nos ensinamentos do John Piper, um autor que nos apresenta uma perspectiva assim rica e profunda sobre o propósito de Deus para a mulher. Ah, o John Piper. Ele sempre nos leva a reflexões profundas, né? Sim. E nesse caso, ele nos convida a repensar a própria essência da feminilidade. Ele argumenta que Deus criou tanto o homem quanto a mulher à sua imagem, o que significa que ambos refletem a glória de Deus, mas de maneiras distintas e complementares. É verdade. E essa complementaridade, como Piper destaca, não significa inferioridade ou superioridade, mas uma bela harmonia entre os sexos. Ele usa a analogia do casamento, com seus papéis de liderança do homem e submissão da mulher, para ilustrar essa complementaridade. E essa analogia é poderosa, né? O Piper, ele compara o casamento ao relacionamento entre Cristo e a igreja. Cristo, como cabeça da igreja, a ama, lidera e protege. Da mesma forma, o marido, como cabeça do lar, ama, lidera e protege a esposa. Exato. E a submissão da mulher ao marido nesse contexto não é uma submissão opressiva, mas uma submissão voluntária, baseada no amor e no respeito, assim como a igreja se submete a Cristo. Essa visão do Piper, ela nos ajuda a desconstruir a ideia distorcida que muitas pessoas têm sobre submissão. E ele ainda nos leva a refletir sobre a beleza da solteirice. Com certeza. Para Piper, a solteirice não é um estado de espera pelo casamento, mas uma oportunidade única de servir a Deus e à igreja com dedicação total. A mulher solteira tem liberdade para se dedicar ao ministério, à missão, ao próximo, sem as responsabilidades e os compromissos do casamento. Nossa, é libertador pensar que tanto no casamento quanto na solteirice, a mulher cristã pode encontrar plenitude e propósito no plano de Deus. Sim. Mas falando em propósito, como a gente pode aplicar esses ensinamentos no dia a dia? Afinal, não basta conhecer a teoria, né? A gente precisa traduzir esses conceitos em ações concretas. Concordo. E a Rebecca Merkel, no livro dela Eva no Exílio, nos ajuda nessa tarefa. Ela nos desafia a repensar a forma como a gente vê o trabalho, seja dentro ou fora de casa. A Merkel, ela nos lembra que o trabalho faz parte do plano original de Deus para a humanidade. Desde o início, Deus nos criou para trabalhar e cuidar da criação. Ela usa o exemplo de Eva, a primeira mulher, criada para ser ajudadora de Adão no Jardim do Éden. E o trabalho de Eva não era menos importante que o de Adão, né? Eles trabalhavam juntos, cada um com suas habilidades e responsabilidades, para cuidar do jardim e cumprir o propósito de Deus. E a Merkel vai além, mostrando que essa visão se aplica ao longo da história. As mulheres sempre trabalharam arduamente, seja no lar, na agricultura, no comércio ou em outras áreas. A ideia de que o trabalho doméstico é inferior ou menos digno é uma distorção que a gente precisa combater. Com certeza. Cuidar do lar, educar os filhos, administrar as tarefas domésticas, tudo isso exige habilidades, dedicação, planejamento. É um trabalho essencial para o bem-estar da família e da sociedade. E a Merkel nos encoraja a valorizar o trabalho que a gente realiza. Seja ele qual for. Ela defende que a mulher cristã tem liberdade para escolher se dedicar exclusivamente ao lar, se deseja conciliar a maternidade com o trabalho fora de casa, ou se deseja seguir uma carreira sem ter filhos. O importante é que essa escolha seja feita com base na oração, né? Na busca pela vontade de Deus e com o coração grato por qualquer que seja o chamado. É isso aí. E independente da escolha, a mulher cristã é chamada a ser diligente, dedicada e a buscar excelência em tudo o que faz, né? Seja no lar, no trabalho ou no ministério, a gente deve usar os nossos talentos e habilidades para a glória de Deus. E essa busca pela excelência se reflete em todas as áreas da nossa vida, inclusive na forma como a gente cuida de nós mesmas, né? A Merkel, ela nos alerta sobre o perigo da vaidade e da superficialidade. Sim, a gente precisa ter cuidado para não cair na armadilha de buscarmos a beleza exterior em detrimento da beleza interior. A verdadeira beleza, como a Merkel nos ensina, vem de dentro para fora. É a beleza do caráter de Cristo refletida nas nossas atitudes, nos nossos relacionamentos. É a beleza da mansidão, da humildade, da bondade, do amor. É uma beleza que transcende a aparência física e que atrai as pessoas para a luz de Cristo. E falando em beleza e em papéis importantes, a gente não pode deixar de mencionar a maternidade, né? Apesar de ser muitas vezes desvalorizada pela cultura moderna, a Bíblia apresenta a maternidade como uma dádiva de Deus. A maternidade, como a Bíblia nos ensina, é um privilégio, né? Uma grande responsabilidade e, sem dúvida, um dos trabalhos mais desafiadores, mas também recompensadores que uma mulher pode experimentar. É a oportunidade de participar do milagre da vida, de moldar o caráter de uma criança, de transmitir valores e princípios que acompanharão por toda a vida. É um legado eterno. Claro que a maternidade também tem os seus desafios, né? Suas dificuldades, seus momentos de exaustão. Mas
Em meio a tudo isso, a gente pode se apegar à promessa de Deus, de que Ele completa a boa obra que começou em nós. Exatamente. E a gente pode encontrar consolo e força nas palavras do apóstolo Paulo. E sei que aquele que começou a boa obra em vocês é de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1,6, Deus está com a gente em cada passo, nos dando sabedoria e graça para vivermos de acordo com a sua vontade. E com essa confiança no coração, a gente pode abraçar a nossa feminilidade com alegria e coragem, sabendo que a gente foi criada com um propósito único e especial para a glória de Deus e para o bem do próximo. E para finalizarmos essa segunda parte do nosso mergulho profundo, que tal a gente refletir sobre os desafios de vivermos como mulheres cristãs num mundo que muitas vezes questiona e até ridiculariza os nossos valores? É um desafio e tanto, né? Afinal, a cultura ao nosso redor promove uma visão assim distorcida sobre a liberdade, a sexualidade e o papel da mulher. Mas nós, como cristãs, a gente tem a palavra de Deus como guia e o Espírito Santo como nosso conselheiro. Exatamente. A gente não precisa se conformar com os padrões do mundo. A gente pode ser agente de transformação, vivendo as nossas vidas de acordo com a verdade e o amor de Cristo. E é sobre isso que a gente vai conversar na terceira e última parte do nosso mergulho profundo. Fique ligados para mais reflexões e insights sobre como viver a feminilidade bíblica em um mundo que precisa tanto da luz de Cristo. E chegamos à parte final do nosso mergulho profundo sobre o feminismo. Nessa jornada, a gente explorou a história do movimento, analisamos os seus impactos na sociedade e na igreja e mergulhamos a visão bíblica sobre a feminilidade. Mas agora o desafio é como viver como mulheres cristãs num mundo que muitas vezes questiona e até ridiculariza os nossos valores. Pois é, a gente vive numa cultura que promove uma visão assim distorcida sobre a liberdade, a sexualidade e o papel da mulher. Mas como cristãs, nós temos a palavra de Deus como guia, né? E o Espírito Santo como nosso conselheiro. A gente não precisa se conformar com os padrões do mundo. A gente pode ser agente de transformação, vivendo as nossas vidas de acordo com a verdade e o amor de Cristo. E essa transformação, ela começa com uma análise crítica do que a cultura nos apresenta, né? A Anna Caroline Campagnol, no livro dela, Feminismo, Perversão e Subversão, ela nos alerta para os perigos de uma ideologia que se disfarça de luta por igualdade, mas que, na verdade, busca destruir a família, minar a moral cristã e promover uma visão distorcida sobre a sexualidade. Campagnol, ela levanta um ponto importante, a influência do marxismo cultural no movimento feminista. Ela argumenta que a ideologia de gênero que nega a distinção natural entre homem e mulher criada por Deus é uma ferramenta para desconstruir a família tradicional e reestruturar a sociedade com base em princípios materialistas e coletivistas. É um alerta que precisa ser levado a sério, né? Essa ideologia já está presente em diversas esferas da sociedade, desde as escolas até a mídia e, infelizmente, até em algumas igrejas. Cabe a nós, como cristãs, estarmos atentas e preparadas para defender a verdade bíblica. Sim. Com amor e sabedoria. Com certeza. E uma das formas da gente fazer isso é resgatando a beleza da verdadeira feminilidade. Como nos ensina Carolyn McCulley no livro dela, Feminilidade Radical. Ela mostra que a mulher cristã pode ser forte, inteligente, capaz, sem precisar negar a sua natureza feminina, né? Ou lutar contra o plano de Deus. A McCulley, ela nos lembra que a feminilidade bíblica não é sinônimo de fraqueza ou submissão cega, né? É sobre encontrar força interior na nossa identidade em Cristo. A gente pode ser líder, influenciador, empreendedor, sem precisar se masculinizar ou abraçar uma agenda feminista radical. E a beleza da feminilidade bíblica está na sua autenticidade. Quando a gente vive de acordo com os princípios de Deus, as nossas vidas se tornam um testemunho do seu amor e da sua graça, impactando as nossas famílias, as nossas igrejas e a sociedade como um todo. Mas e como a gente encontra esse equilíbrio entre a busca pelas nossas paixões e o cumprimento do nosso papel como esposas, mães, mulheres cristãs? Como conciliar a vontade de Deus com os nossos desejos e aspirações? A chave para esse equilíbrio está na intimidade com Deus. Quando a gente busca a sua vontade em oração, lê a sua palavra com o coração aberto e se submete à guia do Espírito Santo, ele nos conduz na direção certa e nos dá sabedoria para tomar as decisões certas. E às vezes a vontade de Deus significa abrir mão dos nossos próprios sonhos, né? Em favor de um bem maior. Significa colocar as necessidades da família acima das nossas ambições pessoais. Mas essa renúncia, quando feita com o coração cheio de fé, traz uma alegria e uma satisfação que o mundo não pode oferecer. É verdade. A verdadeira felicidade não está em conquistar tudo que a gente deseja, mas em viver em obediência a Deus, confiando que os seus planos são perfeitos e nos conduzem ao melhor caminho. E com essa perspectiva, a gente pode encarar os desafios do mundo moderno com coragem e confiança. A gente pode ser luz em meio às trevas, sal que tempera a sociedade, um testemunho vivo do amor transformador de Cristo. E
lembrando, a gente não está sozinha nessa jornada. A gente tem a comunidade cristã, a igreja, para nos apoiar, nos encorajar e nos fortalecer na fé. E que a graça de Deus, o amor de Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam com a gente em cada passo que a gente der. Que a gente possa viver para a glória de Deus, refletindo a sua beleza e o seu amor em tudo que a gente fizer. Que a nossa feminilidade seja um instrumento poderoso nas mãos de Deus para a expansão do seu reino. E que ao final da nossa jornada terrena, a gente possa ouvir do nosso Senhor. Muito bem, serra boa e fiel. Você foi fiel no pouco, me porei sobre o muito. Vem e participe da alegria do seu Senhor. Mateus 25:23. Amém. Que essa seja a nossa busca constante, né? Viver para a glória de Deus, refletindo a sua beleza e o seu amor em tudo que a gente fizer. E que a nossa feminilidade seja um instrumento poderoso nas mãos de Deus para a expansão do seu reino. E assim, a gente finaliza o nosso mergulho profundo sobre o feminismo. Esperamos que essa jornada tenha sido enriquecedora e desafiadora para você. Lembre-se de que os livros que a gente citou estão listados nos comentários para que você possa se aprofundar nos temas que a gente abordou. E não deixe de compartilhar suas reflexões, as suas dúvidas com a gente. Até a próxima.